Bom, rapaziada, bora começar, vou conversar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre a Copa Verde, né? Porque eu tenho aqui algumas informações importantes sobre essa competição no ano que vem. Ela pode valer alguma coisa ou ela pode continuar na mesma. As informações que a gente tem aqui são muito rasas, mas é importante a gente conversar um pouco com vocês sobre isso. E bora falar um pouquinho também sobre o time do Remo que vai enfrentar a equipe do Criciúma. Antes disso, meu amigo, deixa um comentário aí, tá? Se inscreve no nosso canal. É importante porque esse é nosso trabalho, sua atividade aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, deixa o like e também comente os nossos vídeos, tá bom? Rapaziada, esse vídeo aqui ele é patrocinado pela Esportiva Bet. Se você não se cadastrou na Esportiva Bet, o telefone da Esportiva Bet tá na tela aí para você. É só você entrar em contato, tá? No primeiro comentário fixado tá o link da Esportiva Bet. Você clica, vai te levar para a aba lá da Esportiva Bet e lá você vai poder fazer o seu cadastro e fazer suas apostas. Hoje tem um jogo do Clube do Remo contra a equipe do Criciúma, tá? Se você acredita que o Remo vai vencer o Criciúma ou empatar o jogo, você pode colocar Remo ou empate. Paga um pouquinho mais, mas a chance de dar certo é grande. Então, clique agora aqui no primeiro comentário fixado. Esse é meu palpite para o jogo de hoje, Remo ou empate, tá? Para você aí que quer fazer sua fezinha, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, eu quero começar aqui falando com vocês sobre a Copa Verde, né? Competição aí que terminou esse ano e que há uma possibilidade grande dela não acontecer ano que vem. Mas, Wayne, então a Copa Verde vai acabar? Não. Como assim, cara? Tá me deixando confuso. Calma. O nome Copa Verde e o formato como ela é feita hoje, com certeza irá acabar. E isso é uma informação até de um representante lá da Federação do Mato Grosso do Sul, tá? Que disse em conversa com alguns representantes da CBF que a Copa Verde ela vai acabar. Mas a CBF estuda criar uma nova competição que seja mais atrativa e que possa dar um custo também para a entidade. O Ricardo Gluckpol, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou que a Copa Verde não vai acabar, que esse campeonato ele continuará existindo e que ele vai acontecer no ano que vem. Só que ele não deu mais detalhes sobre isso, ele não falou se a competição vai mudar de nome, se terá uma atratividade maior, se ela vai dar uma premiação boa, para que atraia também outros clubes assim de um poderio aquisitivo grande na competição. Porque esse ano a Copa Verde afastou alguns clubes, afastou o Atlético Goianiense, que já não gosta muito de disputar essa competição, né? Afastou o Cuiabá, que era um clube tradicional na competição. O Cuiabá esse ano abdicou do seu direito de disputar a Copa Verde justamente por ela não pagar nada. E a Copa Verde desse ano, ela não teve transmissão até a final. E a final não teria transmissão. A final da Copa Verde não ia ter transmissão. Só que como era um time paraense que estava na final, a TV Cultura se disponibilizou em transmitir a final da Copa Verde. E isso é muito melancólico para uma competição que a gente quer que evolua, né? Que a gente quer que tenha um peso maior. E aí, eu vi até um torcedor do rival falando o seguinte: ah, mas então vai cair os títulos. Ou então, se a Copa Verde continuar, a gente vai ser o maior campeão da competição. É, isso é uma vantagem que o rival tem. Até para o torcedor do rival chegar e falar: ó, sou o maior campeão dessa competição, mesmo que ela evolua. Por quê? Porque a Copa Verde evoluindo, ela vai ser mais difícil de se ganhar. Você não concorda comigo? Por exemplo, as equipes hoje que desdenham dela, que não querem ganhar ela, vão querer ganhar. Atlético Goianiense, Cuiabá, o próprio Vila, o Goiás, né? São equipes que não vão colocar mais times de reservas no início da Copa Verde. Vão colocar times titulares, então eles vão querer ganhar. Então vai ser bem mais difícil. Isso quer dizer que um time paraense não vai ganhar a Copa Verde? Ou a nova competição que vai ser criada da CBF? Não, isso não quer dizer nada. A gente pode muito bem ter um time paraense no campeão novamente. Remo, Paysandu, a gente pode ter muito bem. Mas vai ser bem mais difícil do que é hoje. E vamos aguardar, né? Vamos ver aí
o que é que a Federação Paraense de Futebol e principalmente, né, as federações e junto com a CBF vão fazer referente à Copa Verde. Do jeito que tá, não dá para continuar. O Remo precisa entender uma coisa, a diretoria do Remo precisa entender uma coisa. Ou a Copa Verde, ela vira uma competição com uma atratividade boa para você até colocar o seu elenco principal para ganhar, ou ela acaba de vez. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Eu sou um defensor de competições regionais, até porque eu acho que a gente tem que valorizar o nosso futebol aqui, já que muita gente não valoriza, nós precisamos valorizar. E, na minha opinião, deveria ter uma Supercopa também, Norte e Nordeste, por exemplo. O campeão da Copa do Nordeste contra o campeão da Copa Verde ou da próxima Copa que vai existir aí. Para até mesmo ter uma representatividade legal. Mas deixa aí seu comentário sobre isso, tá? Bom, sobre o time do Remo, né? A gente vai enfrentar hoje um Criciúma com 4 pontos na tabela. Um Criciúma necessitando vencer o jogo. E o Remo pode se aproveitar disso hoje. O Remo pode se aproveitar desse fato do Criciúma ter que sair para o jogo. Se o Remo montar uma estratégia, eu acho que é isso que o nosso querido treinador vai fazer, montar uma estratégia para jogar no contra-ataque, o Remo pode surpreender o Criciúma. O que o Remo não pode fazer hoje é ficar todo o tempo lá atrás, dando bola para o Criciúma, como os times do Santana faziam, né? Eu acho que isso não vai acontecer, até porque a gente tem um domínio bom no meio de campo. O Criciúma com certeza vai ter a maior parte das ações, o Criciúma com certeza vai tentar ditar o ritmo do jogo, mas o Remo vai ter muito mais ações e muito mais possibilidades hoje para conseguir um bom resultado lá. Tá? E o time titular do Remo que deve entrar em campo deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol. Lateral direita Marcelinho. Dupla de zaga Klaus e Reinaldo. E na lateral esquerda o Sávio. No meio de campo Caio Vinícius, capitão do time inclusive. Pedro Castro e o Jaderson. O ataque Janderson, Pedro Rocha e Felipe Viseu. Bom, é um time interessantíssimo do Remo, né? Que a gente pode falar aí, é um time que vem jogando bem, que vem conquistando pontos importantes, principalmente fora de casa. E a gente espera que amanhã, ou amanhã não, hoje, né, no caso, a gente consiga aí um resultado bom. Eu acho que o empate é um bom resultado. Uma vitória é um resultado excelente. Até porque o Remo ainda não venceu fora de casa, né? E uma vitória hoje seria excelente até pelo adversário que a gente vai enfrentar. Mas o empate também a gente não pode deixar de ser um resultado bom. Ah, Wayne, mas se o Remo empatar hoje vai sair do G4, irmão. O importante é estar no G4 na última rodada. Hoje a gente tem que estar próximo. Até porque é um jogo fora de casa. Mas se vencer também, por exemplo, o Atlético Paranaense ontem foi derrotado. O Atlético Paranaense perdeu para a equipe do Novo Horizontino fora de casa. Para você ver como é uma competição complicada. O Atlético Paranaense conheceu a sua segunda derrota na competição, em 5 jogos. O Remo em 4 ainda não perdeu nenhuma. Então, a gente tem que ter a noção disso aí também. Bom, Pedro Rocha, né? Alguns torcedores ficaram comentando durante a semana sobre essa fase do Pedro Rocha, né? E alguns me perguntaram, N, essa fase do Pedro Rocha aí, o Remo tem que ficar de olho para o Remo não perder o Pedro Rocha no meio do ano? É claro, né, rapaziada? O Pedro Rocha está chamando muito a atenção de vários clubes. Até porque o Pedro Rocha é um jogador conhecido no futebol nacional. Ele é um jogador que muitos clubes sabem do potencial dele. E ele não tá tão velho assim. O Pedro Rocha tem 30 anos, pô. O Pedro Rocha joga tranquilamente no clube de Série A. Tranquilamente. Então, sim, o Remo precisa abrir os olhos sobre o Pedro Rocha. Conversar com o jogador. Porque, provavelmente, na janela de meio de ano aí, alguns clubes entrarão em contato. Clubes da Série A. Com certeza, entrarão em contato e tentarão tirar o Pedro Rocha do clube do Remo. O que o Remo não pode fazer é ficar de mãos abanando, caso o Pedro Rocha saia. Porque, gente, isso não é descartável. Eu não quero que o Pedro Rocha saia. Eu acho que ele tem que ficar no Remo até o final da temporada. E se o Remo subir, renovar com ele, porque eu acho que ele é um jogador de Série A, pô. Mas, infelizmente, o futebol, ele é algo dinâmico. E o Remo pode perder o seu melhor jogador no meio do ano. Isso aí é fato, tá? Até porque o poder aquisitivo do Remo não dá para competir com equipes da Série A, principalmente equipes ali de um porte médio, né, que eu posso dizer, um porte alto. Você acha difícil o Vasco tentar tirar o Pedro Rocha do Remo, por exemplo? O Vasco tá sem atacante, o Vasco tem um Lloyd, que é horroroso lá.
Você acha difícil o Lloyd, o Vasco tentar tirar o Pedro Rocha? Você acha difícil, por exemplo, um outro clube aqui também, deixa eu tentar lembrar aqui, um outro clube que eu tava na minha cabeça também, é, o Juventude, tirar o Pedro Rocha do Remo? O Juventude tem um poder aquisitivo melhor que o Remo. Então, temos que estar preparado para isso, e eu acho que a diretoria do Remo também. E já ir conversando com o Pedro Rocha, tá? Porque se ele for sair, que deixa uma grana pro clube, né? É importante que a gente não fique na mão aí, caso o nosso melhor jogador hoje saia do time, né? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.